Como patriotas, defender a nossa pátria amada Brasil com a vida se necessário. Bolsonaro foi um bom presidente. Eu não quero nem imaginar, não consigo imaginar o que seria de nós se na época da pandemia não fosse o Bolsonaro o presidente, fosse alguém de esquerda. Nós íamos sofrer muito. Eu acho que nós estaríamos já com o comunismo aqui dentro. Nós sentimos o gostinho do comunismo na época da pandemia. Mas não é porque a gente apoia o Bolsonaro, a gente é grato a ele, apesar de o que ele ter feito é a obrigação dele fazer o certo, fazer o correto, uma pessoa honesta, dedicada, que pensa no povo, que isso é o certo. Nós não devíamos nos espantar com isso, nós devíamos falar assim, não, isso aí é o normal. Mas é que de tanta pilantragem que tem, a gente fica assim quando alguém chega e realmente é um patriota. Bolsonaro é um patriota. Nós estamos com ele. Mas não é sinal que a gente concorda 100% com ele. E discordar de algumas coisas do Bolsonaro não é trair o Bolsonaro. Muito pelo contrário. Se você concorda com coisas que até no teu íntimo você fala assim, pô, não está certo, mas eu vou concordar, aí é que você está sendo um traidor. Você está sendo um traidor da pátria, um traidor das tuas próprias convicções, um traidor até do próprio Bolsonaro. Porque a pior coisa que existe no nosso meio são pessoas puxa-sacas. Porque a gente acha que está fazendo certo, na verdade a gente não está. Mas as pessoas, como elas ficam só puxando o saco, elas ficam, é isso aí, é isso aí. E às vezes a gente perde o rumo. Você sabe que o Bolsonaro está sofrendo pressões. Ele tem um partido político no qual ele deve satisfação. Ele assinou o estatuto. Quando as pessoas assinam o estatuto do partido político, elas se complicam. Porque a partir daquele momento ali, elas têm que seguir regras do partido. Então, muitas coisas que o Bolsonaro faz, fala e até pessoas que ele apoia, pode ter certeza que no fundo do coração dele ele não queria fazer isso. Mas ele é obrigado. A política é um negócio muito, com todo respeito aos políticos, mas a política é nojenta. E aí os políticos, infelizmente, eles têm que seguir certas coisas. Mas não quer dizer que a gente tem que, porque nós temos que fazer, como patriotas, o contraponto. Todo o poder emana do povo, ele vem de baixo. Só que agora o Bolsonaro está sofrendo pressão de cima, do sistema, do partido. E nós, como povo, temos que fazer o contraponto, dizendo o que nós queremos. Então, se alguma coisa que o Bolsonaro faz a gente não concorda muito, nós temos que vir e falar, Bolsonaro, não está certo isso aí. Aí, para ter o contraponto, até ele poder olhar para cima, para o partido político e falar, eu sempre falei e sempre vou fazer o que o povo quer. E o povo não quer isso, o povo quer aquilo. E eu vou seguir o povo. Então, às vezes, o Bolsonaro ele fala uma coisa, mas ele quer ouvir de nós o contrário, para ele poder tomar essa posição. Não sei se vocês entendem isso. A gente sabe que o Bolsonaro não está sendo 100% ele. Porque se o Bolsonaro fosse 100% ele, já tinha metido o pé em tudo. Só que não. Ele está lá por dentro, ele sabe muito bem como é que funcionam as coisas. Mas nós aqui que estamos por fora e temos o poder na mão, nós temos que exigir. Se ele vai fazer, não sei, mas nós temos que fazer isso. É a nossa parte como patriotas, como cidadãos, como povo. E uma coisa também que vocês devem saber é que aquilo que eu falei da manifestação não tem que ter muitas pessoas. Se tiver, ótimo. Comício tem que ter muitas pessoas, para mostrar que o candidato está forte, que tem um monte de gente que vai votar nele. Mas manifestação ela tem que ter uma pauta e ter inteligência. A esquerda faz muita manifestação com pouco número de pessoas. Só que eles fazem umas coisas horríveis, né? Umas coisas absurdas, né? Eles até ligando no fiofó do outro para sair nas mídias. Essas coisas absurdas que eles fazem, obscenas e nojentas, é para chamar atenção. Lógico que nós não vamos fazer isso, né? Mas a gente pode fazer coisas inteligentes para chamar atenção. E com pouco número de pessoas. Nós temos que estar sempre nas ruas se manifestando. Se tiver pessoas todos os dias se manifestando nas ruas, é ótimo. Não podemos só esperar político chamar para ir atrás de caminhão. Inclusive as manifestações nossas, eu nem quero mais ter caminhão. Eu acho que em caminhão de som fica alguém lá em cima, não tem que ter ninguém lá em cima, nós somos todos iguais, nós temos que estar todos no mesmo nível. Talvez o máximo que eu fiz lá, levei 2 pneus lá, a gente sobe em cima e fala. Isso é uma manifestação popular. E o que o povo fale, a manifestação popular, patriótica, partidária, o povo tem que falar. Porque a manifestação, quando não tiver tribuna livre, ela não é manifestação, é um comício. Nada contra. Mas tem que ser o povo. Ela tem mais legitimidade quando é o povo falando. E o povo quer falar, ele precisa falar, precisa se expressar. A gente precisa se organizar. Cada fala do povo, às vezes tem umas falas maravilhosas. Uma pessoa que não está acostumada, mas vai lá e fala uma verdade. Que o povo está com a verdade. Ele está ali, ó, na garganta dele, entalado.
E a gente tem que ter, né, uma estrutura para filmar isso aí, jogar nas redes sociais. Então, o que nós fazemos nas nossas manifestações é dar a oportunidade do povo se manifestar, do povo falar. Se pudéssemos fazer todos os dias, nós estaríamos todos os dias ali na Rua 15, no Centro Cívico, na Santos Andrade. Então, quanto mais manifestação tiver, melhor. Esqueça o que a esquerda vai dizer. A esquerda sempre vai falar mal. Cansamos de fazer manifestação no Centro Cívico, que deu milhares e milhares de pessoas, e não saiu uma nota na mídia, ninguém comentar. Não comentam. Então, até é bom ir menos pessoas, porque daí eles comentam. Pelo menos nós saímos, estivemos lá se manifestando. Fizemos nosso trabalho como patriotas e como cristãos. Como patriota, conforme fala no hino da independência. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. E nós temos patriotas presos, injustamente. Então fizemos nosso trabalho como patriotas. E como cristãos, Jesus falou, tudo o que fizeres para um desses meus pequeninos, é para mim que estará fazendo. Então nós fizemos certo. Nós fomos lá seguir o que o nosso mestre falou, Jesus Cristo. Cuidado com as informações errôneas, cuidado com pseudo-líderes que querem levar vocês para um lugar que não é a verdade. Cuidado com pessoas que querem se promover politicamente. Os políticos de antigamente que subiam em cima do caminhão e traziam a moçada, cadê eles nessa época? Sumiram. Quando eles arrumam um emprego de vereador e deputado, eles somem do meio do povo. Eu acho que não, eu acho que eles tinham que estar mais junto com o povo, da onde que eles nasceram, do que se ausentar. Por isso que nós precisamos dos movimentos apartidários, sem politicagem, movimentos puros do povo. Então vamos lá, são manifestações populares, patrióticas, apartidárias e cristãs. Acrescentamos mais essa aí no meio também. Por que não? Vamos nessa? Vamos começar a fazer? Vamos fazer isso aí, esse movimento crescer? Vamos. Manifestação não tem essa de, não, nós falamos que não ia ter em Curitiba. Eu nunca vou falar isso, não vai ter manifestação em Curitiba. Porque se eu não puder ir, ou eu estiver indo para um outro rumo, eu gostaria que fizessem. Eu gostaria que Curitiba tivesse todos os dias, no Brasil todo, todos os dias manifestação. E a manifestação não é só essa de rua, não é essa que você pega o microfone. A manifestação pode ser dentro do ônibus, pode ser na porta, né, numa escola, pode ser dentro, na fila da panificadora, pode ser junto com o pessoal do teu trabalho, da tua família. Então a manifestação ela pode ser feita de diversas formas. Nós temos que nos manifestar. Usar a nossa boca. E principalmente agora para esses anistiados. Que nós queremos que sejam, né? Para essas pessoas que estão presas e precisam ser anistiadas. Nós temos que ser a voz deles. Eles não podem falar, eles não têm esse direito de falar. A voz deles foram calada. Nós precisamos falar por eles. Vamos nessa? Topam? Vamos fazer uma nova forma de manifestação no nosso país, independente de políticos? E políticos podem participar, se dispam do partido político, da politicagem, podem ter o direito de falar também, como qualquer um vai ter o direito de falar. Agora, esse de subir o número de pessoas em cima do caminhão e falar que é hierarquia, eles falam hierarquia, essa palavra hierarquia, eu acho horrível isso aí, não tem hierarquia nenhuma. O povo é o povo, todo mundo tem o direito de falar. Logicamente que tem o seu tempo, né, porque se um quiser falar 1 hora, daí talvez outros não possam falar. Então vamos dividir o tempo e tal, para que todos falem. Mas todos têm o direito de falar, todos. Eu amo quando sobe o pipoqueiro em cima, né, do caminhão, agora não é caminhão, mas pega o microfone e o pipoqueiro fala, Brasil, que legal, coisa mais pura. Precisamos resgatar os movimentos populares, patrióticos, apartidários e cristãos, em nome de Jesus. Patriotiza, Brasil! Curitiba, patriota, presente.